A cadeira de rodas só me trouxe coisas boas. Desde que eu sentei aqui, a minha vida deu uma guinada para cima. Vou contar para vocês um pouco sobre a minha história, sobre a minha narrativa, voltando a 22 anos atrás, quando eu me tornei cadeirante, assumi uma nova condição e a partir daí comecei a ver uma perspectiva completamente diferente de um mundo que eu pouco conhecia. Eu fiquei na cadeira de rodas do dia para a noite, eu estava na praia com meu namorado, hoje ele é meu marido. Tentei levantar no meio da noite para ir ao banheiro, já não conseguia mais. Acordei o Jacques rapidamente, saímos correndo, estávamos em Santos, voltamos para São Paulo, fui internada e por lá eu fiquei 30 dias. Foram 30 dias de descoberta, de um novo olhar e que eu fui apresentada para minha nova companheira de vida, a cadeira de rodas. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, decidimos que íamos ser felizes juntas e que essa vida eu realmente ia encarar com positividade tudo o que tinha me acontecido. Saindo do hospital, era tudo muito novo, não conhecia ninguém que tinha uma deficiência, comecei a perceber que a Andréia era a mesma pessoa. Só que a sociedade de alguma forma me via diferente. A sociedade, aliás, pouco me via. Eu tinha me tornado invisível. Eu não me via ocupando nenhum espaço da sociedade. Eu era pouco representada na mídia, na publicidade, na liderança das empresas, nos espaços. E comecei a perceber que aí tinha, sim, uma grande oportunidade de olhar para mim mesma, de me reinventar, de descobrir que eu conseguia fazer as mesmas coisas, agora de forma diferente. Descobri uma nova Andréia? Não sei, mas com certeza a cadeira de rodas, ela não foi um ponto final na minha história, ela foi uma vírgula. A partir dessa minha vivência, comecei a ver como era morar num país completamente inacessível, uma cidade que realmente não contemplava todos os tipos de corpos. Comecei a me aprofundar no assunto, a entender quem eram as pessoas com deficiência e entender qual era o lugar da Andréia nesse processo. Escrevi em 1999, o primeiro livro, né, que trazia um olhar, uma perspectiva de quais serviços eram acessíveis para a pessoa com deficiência em São Paulo. Transporte, esporte, lazer, trabalho. E a grande conclusão desse meu livro é que não era a Andréia deficiente, e sim o meio que eu estava sendo inserida que me tornava deficiente. A partir desse olhar tão disruptivo para uma época onde a deficiência era tão institucionalizada, comecei a me mover e a me mover para frente. A partir daí, comecei a descobrir o meu propósito de vida. Até então, talvez, e se eu não tivesse sentado aqui, nunca tivesse descoberto, né? A cadeira de rodas que me trouxe até aqui foi uma jornada de autoconhecimento, de aceitação, de respeito, de olhar para a Andréia no espelho e ver um reflexo que é um reflexo que eu gosto. Por quê? Porque eu me olho como um todo, eu não sou um rótulo. Aliás, os rótulos, né, vamos falar deles, que é muito importante, eles só colocam as pessoas dentro de caixas, criam estereótipos, julgamentos e fazem com que a vida dessas pessoas seja de alguma forma limitada. E descobri uma Andréia ilimitada. Nessa minha jornada com a inclusão, comecei a perceber uma questão muito forte que era realmente o meu papel nesse processo. Qual era o meu lugar de fala? Nesse caminho, abri a minha empresa, já ajudei a incluir mais de 20 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, publiquei 3 livros e talvez a minha grande jornada foi a maternidade. Casei com o Jacques, depois disso veio a vontade de ser mãe, nasceu o Guilherme, hoje com 14 anos, depois o Leonardo. E qual a percepção deles com relação à mãe? Que olhar é esse que ele tem de uma mãe que realmente, de alguma forma, é diferente das outras, né? Mas não só pela minha questão da deficiência, mas sim porque cada um de nós é especial. Meus filhos costumam falar que eu sou especial porque eu sou a mãe deles. E que lente e que olhar, inclusive, eles têm, porque eles convivem. Uma grande oportunidade de mudar conceitos quando a gente realmente se abre para um mundo novo. Se reinventa. A cadeira de rodas me deu o poder da resiliência, o poder de acreditar
e ter certeza que eu sou responsável pelas minhas principais mudanças e transformações. Muitas vezes parei, me questionei, conversei comigo mesma de que essa caixinha que a sociedade me coloca, o que é isso? O que ela significa? Eu acho que muito tem a ver com uma estrutura que a sociedade foi formada, da forma com que essa sociedade me enxerga, que de verdade, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que é uma forma e um olhar que limita, porque a gente pouco vê, e o que a gente não vê, a gente não entende. Muitas vezes, a sociedade tentou ser dona do meu destino, eu não aceitei, eu fui a rebelde da manada. A Andréia é protagonista da sua própria história. Quando eu me vejo me questionando sobre esse meu papel, sobre o meu lugar de fala, muitas vezes ele é questionado, porque diversidade, né, é ter um lugar na mesa, inclusão é ter a oportunidade de falar, mas pertencimento é quando a gente é escutado. Que voz é essa? Que privilégio é esse que foi me dado a partir de uma situação que para muitos seria realmente um ponto final? Eu vi dessa minha diversidade uma grande oportunidade de deixar um legado intangível, um legado de uma sociedade que pode ser para todos. É muito comum que a cadeira de rodas chegue antes que a Andréia. O que a gente tem que entender, e o nosso grande desafio, é olhar a Andréia, que ela é composta por diversas características. Eu sou uma mulher de mais de 40 anos, mãe do Guilherme e do Leonardo, esposa do Jacques, filha da Evelyn, irmã da Lica, palestrante, empreendedora social, tantas características e também a deficiência. E por que eu sou definida só por ela? Porque de alguma forma a sociedade me enquadra tanto, porque é mais confortável para ela. Nossas principais mudanças, e eu tenho certeza que as minhas foram, quando eu saí do meu estado de conforto, quando eu me desafiei, quando eu entendi que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que a gente joga o mesmo jogo. Porque afinal de contas, quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Costumo dizer que é muito fácil enxergar o que eu não consigo fazer e que o desafio é enxergar o que eu posso fazer. Então é uma provocação que eu faço para a sociedade. Enxergar a Andréia pelo P de pessoa com deficiência e não pelo D. E isso tudo acontece porque a gente é muito enviesado. A gente carrega conceitos e preconceitos de algo que a gente não conviveu. E dessa forma a gente realmente vai criando os estereótipos e os julgamentos e fazendo com que eu não possa ser protagonista da minha própria história. E eu sou sim protagonista da minha própria história. Eu disse sim para a Andréia. Eu sempre acreditei na Andréia. As pessoas relacionam deficiência com incapacidade. E na verdade o que a gente precisa é de mais oportunidades. Ocupar diversos espaços na sociedade. E para isso a gente tem que conversar. São conversas que importam. São conversas que muitas vezes vão desconstruir conceitos que estão enraizados dentro da gente. O famoso capacitismo. Eu subestimo ou superestimo a Andréia em função da limitação mais visível dela. Esse capacitismo é uma forma muito forte de preconceito e que a gente tem que realmente repensar, revisitar alguns conceitos e enxergar a pessoa pela sua singularidade e trazer mais normalidade para essas questões. A Andréia, ela é uma pessoa composta por várias características e isso sim me torna única. A Andréia é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que tem minhas fragilidades, que tenho as minhas dores, que tenho também as minhas potências. O que não dá é para a gente realmente limitar que espaços eu vou ocupar ou limitar a minha felicidade em função da minha deficiência. A minha felicidade pertence a mim, o meu destino pertence a mim. Sentada na minha cadeira de rodas, descobri meu propósito de vida. Descobri o amor incondicional com os meus filhos, o amor verdadeiro com o Jacques. Descobri que a gente pode ser feliz em qualquer condição. Eu nunca perguntei para a Andréia se os meus sonhos eles eram possíveis, mas sim se eles eram suficientes.